Então, apareceu aqui em cima, você está gravando, legal. Nós vamos começar a editar esse novo arquivo HTML, tá? Bom, o que eu falei para vocês na aula da semana passada? Que o conteúdo do nosso HTML, ele sempre vai ser envolvido dentro de divs. Então, eu vou pegar, eu vou fazer a aula bem devagar, para vocês entenderem onde é que eu quero chegar. Então, eu criei uma div aqui, não dei nenhum nome para ela, e o nome é ID. Então, essa daqui eu vou chamar assim, ó, só para a gente ver. Primeira div. O que é div mesmo? Div é um box, é uma caixa. É uma divisão. Vamos ver como é que isso daqui está sendo apresentado. A gente vai fazendo e vai apresentando. Então, clique direito, abrir com Chrome. Então, apareceu, ó. Primeira div é um box, uma caixa, uma divisão. Bom, primeira coisa, por que que não aparece, vamos relembrar, por que que não aparece essa box aqui, essa caixa, essa divisão? Porque por padrão, a div, ela vem oculta. A gente precisa dizer via CSS o que que nós queremos fazer com a nossa div. Então, eu vou no arquivo estilo, ele está vazio, e eu vou criar estilo para div. Vamos relembrar como é que faz. Como é que eu coloco, por exemplo, uma borda na minha div? Então, eu tenho que colocar algumas propriedades. Vamos relembrar isso também, que é muito importante. Então, nós vamos lá no W3 School. Tá? Por que que é legal usar o Chrome? Porque para quem tem dificuldade com inglês, ele traduz. Nós vamos aqui, ó, em referências de CSS. E agora, a gente quer colocar, vamos voltar aqui, ó, quero colocar borda. Então, são borders. Vamos dar uma olhada nas propriedades border que a gente tem. Olha, border começou aqui e ela vem, ó, border, 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 border. Ó, eu já fiz tudo e ainda tem mais coisa para baixo. Então, todas essas propriedades, elas são específicas para borda, para moldura, né? Então, vamos supor, eu quero definir o tamanho, a espessura da borda. A espessura da borda, falei para vocês na semana passada, é border width. Então, define a largura, a espessura da borda. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, border width, dois pontos, e a espessura vai ser medida em pixels. Pixels são pontos. Então, vamos colocar aqui, ó, 3 pixels para ver como é que fica. Mas, definir só a borda não vai ajudar. Então, já existe aqui uma borda de 3 pixels, ela está aqui, ó. Uma div que tem 3 pixels de borda. Mas definir só a borda não é tudo. Eu preciso dizer também qual é a cor da borda. Então, de novo, volto lá no W3 School. Na propriedade border, eu vou vendo, então eu estou ajudando vocês, border color. Então, define a cor da borda, e aí cores, tudo aquilo que a gente já aprendeu. Border color. E aí eu vou pegar uma cor. Vou procurar uma cor lá no HTML, no Google. HTML, cores hexadecimais. Vamos colocar só cores. Vamos ver se ele apresenta algum site legal. Ó. Tabela de cores HTML. Cuidado com o microfone aberto. Cuidado com o microfone aberto. Eu vou pegar essa cor aqui, ó. Essa dark. Ah, vou pegar essa daqui mesmo, ó. Essa dark slate blue. Então eu dou um copiar, vou lá no meu estilo, colar. Ponto e vírgula, tem que fechar com ponto e vírgula. E se eu tentar visualizar, ainda não apareceu. Porque eu disse que ela tem 3 centímetros. Pessoal, cuidado com o microfone. Tem gente com o microfone aberto. Tiago,
Seu microfone está aberto, por favor. Professor, seu microfone está mutado. É que alguém me colocou aqui no mudo, né? Vamos, gente, vamos organizar aí o pessoal que está meio perdido na aula, presta atenção, se concentra, tá? Não atrapalha a gente aqui. Então, border estilo, ele sugere lá no W3 School essa border do tipo dotted. Vamos ver o que que essa dotted faz? Então, border style. E vamos ver o que que vai dar isso aqui, ó. Olha o que aconteceu. Olha a minha borda. Então, o que que é essa borda dotted? É essa com pontos. Se eu mudar o estilo e colocar uma borda sólida, vamos ver o que que vai acontecer. Olha lá, essa é uma borda sólida, né? Então, lá no W3 School, aqui é uma grande biblioteca para gente saber como utilizar. Por exemplo, vamos pegar uma borda dashed. Vamos ver o que que é uma borda do estilo dashed. Olha lá. Aquela era pontilhada, né? Essa daqui é uma borda serrilhada. Então, definimos aqui um estilo de borda. Como, para não ficar muito carnavalesco, eu vou colocar uma borda sólida com um pixel apenas, para a gente ver a nossa borda funcionando. Ó, tá aqui, tá? Por que que ele tá grande assim? Porque eu aumentei o zoom. Olha lá, agora eu estou com 100% de zoom, vocês podem observar aqui. Aí eu vou aumentando o zoom. Então, a única coisa que eu estou mexendo é o zoom. Bom, Professor, vou passar para você. Pois não. se o senhor aumentar a quantidade de pixel, ela fica melhor ou fica pior? Ela fica mais Isso, cada visível? caso é um caso, né? Aí, numa determinada situação, você pode pegar uma borda mais grossa, numa outra situação, talvez nem coloque borda. O que é importante a gente saber é que se eu quiser mudar a espessura da borda, eu tenho que trabalhar com border width. Faltou aqui, né? Viu? Então não tem como dar uma resposta se fica melhor, se fica pior, porque cada caso é um caso. A borda também ela pode ser arredondada. Então tem a propriedade border radius, que eu vou fazer assim, eu vou por 4 pixels, mas eu não sei se vai ficar legal. Só para a gente ver como é que isso aqui funciona. Vamos ver? Ó, ela deu uma arredondadinha aqui no cantinho, deu para ver, né? Aí eu quero mais, quero menos. Tudo bem, aí cada caso é um caso. Eu quero, por exemplo, alinhar o que tem dentro da borda. Então, como é que a gente faz para alinhar? Tudo isso a gente tem que ir aprendendo no CSS. A propriedade que vai nos permitir isso vai ser a propriedade text. Mas o text tem uma série delas. Então a gente vai ter que aprender a pesquisar agora. Assim como alguns pesquisaram sobre a sombra, a gente vai ter que aprender a pesquisar. Então, por exemplo, a propriedade text align, ela define o alinhamento do texto. Então eu posso colocar no centro, à esquerda, à direita ou justificado. Eu vou usar essa daqui, ó. Eu quero que dentro da minha div o conteúdo fique centralizado. Mas se eu não disse que é só o texto, eu entendo. O comando é text align, mas tudo que tiver dentro da div vai ser centralizado. Portanto, olha lá o que aconteceu. Centralizou. Qual foi a propriedade responsável por centralizar? Foi essa daqui, tá? Então, fizemos uma breve revisão. Agora, se eu criar uma segunda div embaixo,
E eu vou chamar aqui, ó, de segunda div. Então, aquela foi a primeira div. Vou até apagar isso daqui, ó. Porque vocês já sabem que div é um box, é uma caixa, é uma divisão. Então, na segunda div, uma embaixo da outra. Presta bastante atenção no que vai acontecer. Quando eu clicar no atualizar, ele pôs primeira div, segunda div, uma embaixo da outra. Primeira característica importante: todo o estilo aplicado em uma também foi aplicado na outra. Por quê? Porque lá no meu arquivo estilo.css, eu criei um seletor, então o nome correto aqui é um seletor, e eu digo, ó, todas as divs devem ter esse estilo. Mas e se eu quisesse que a primeira div tivesse uma formatação, um estilo diferente da segunda? Como é que eu faço isso? Eu vou dar um nome para a primeira. Eu vou dizer que o ID, e aqui eu coloco entre aspas o nome da div. Eu vou dar dois nomes diferentes. Não posso dar dois nomes iguais, tá? Então eu vou chamar isso aqui, ó, de primeira e vou chamar isso aqui de segunda, tá? E como é que vai funcionar lá no estilo? Eu vou ter que fazer alguma coisa para o primeira e vou ter que fazer alguma coisa para o segunda. Mas, importantíssimo, eu tenho que colocar aqui no comecinho o símbolo da grade ou do hashtag. E eu começo aqui no segundo o símbolo da grade. Abro e fecho chaves. Abro e fecho chaves. Então, agora o que vai acontecer é o seguinte: todas as divs vão ter isso. No entanto, quando só lá na div chamada de primeira, e o nome primeira aqui é só um exemplo, ela vai ter um estilo específico, uma formatação específica. E aqui, uma outra formatação específica. Então, agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu quero que todas as divs, por exemplo, tenham o conteúdo centralizado. Todas elas. Então, eu vou... Atualizei, olha lá, o conteúdo está centralizado. Por que sumiram as bordas? Porque eu tirei tudo isso de dentro da div. Agora eu vou colocar aqui, ó. Na primeira, eu quero o seguinte, que ela tenha um px, eu vou deixar essa formatação. Um px, que ela tenha aquela cor e que ela seja do estilo sólido e o raio dela é de 4. Vamos ver o que vai acontecer. Então tá lá, ó, só colocou na primeira. Agora, eu quero que na segunda, eu vou colocar só para a gente visualizar algumas mudanças. Eu quero que ela tenha, por exemplo, 4px. Vou pegar uma outra cor qualquer, só para a gente ver. Vou pegar uma cor no tom dos... Aqui, ó. Essa cor aqui, que é a Dark Magenta. Eu quero que ela seja, só para a gente visualizar também, da Shed, que o raio dela seja maior, seja de 10px. Vamos ver, não vai ficar legal, mas é só para a gente ver acontecer. Olha lá o que aconteceu. Então, criei um estilo para a primeira e criei um estilo para a segunda. Mas o que é importante aqui, ó? Também, isso. Todas as divs têm o conteúdo centralizado. Só que a primeira, além do conteúdo centralizado, todas que são divs, têm o conteúdo centralizado. Só que, olha aqui, ó, a div que o ID é primeira, ela tem essa formatação. Ou melhor, esse estilo. E a div que o ID é segunda, ela tem esse segundo estilo. Coloquei assim, só para a gente poder ver, para ficar bem berrante mesmo, para ficar bem destacado. Tudo bem até aqui? Foi uma revisão isso. Posso seguir? Tem alguma pergunta? Tranquilo? Bom, percebam então que as duas divs estão coladas uma na outra. Inclusive a primeira ela está colada no teto.
Então, eu vou colocar uma margem. E para eu explicar a margem para vocês, eu vou usar aqui um pouquinho o Excel. Ó, imagine o seguinte. Deixa eu tirar isso daqui. Imagine o seguinte, que eu tenho conteúdo apresentado na div, tá? Então, é o conteúdo. Nós já vimos que esse conteúdo, ele pode ser centralizado, como eu fiz aqui. E a gente pode colocar uma margem, uma borda. Como eu vou colocar? Muito bom. Existe uma forma de nós colocarmos um espaçamento para o lado de fora, que eu vou destacar aqui, ó, nesse verde. Um espaçamento para o lado de fora da div. Assim, esse espaçamento para o lado de fora, que eu chamei aqui, que eu coloquei de verde, ele é uma margem. E é a propriedade margem. Tá? Então, eu vou ter uma margem superior. Deixa eu colocar mais espaço aqui, porque aqui dá para a gente ilustrar. Então, eu tenho uma margem superior. Desculpa, errei aqui. Uma margem superior, portanto, superior é top. Uma margem do lado direito, então é right. Embaixo é bottom. E a esquerda, que é left. Então, o inglês agora para a gente é importante. Eu posso definir o tamanho dessa margem no topo, a margem direita, a margem inferior e a margem esquerda. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Para essa div aqui, primeira, eu vou definir margens. Então, como é que a gente faz? De novo, vamos lá no W3 School, procurar pela propriedade margem, então MNOP, aqui ó, margem. Então tem margem, o que margem faz? Define a margem para os 4 lados de um elemento. Então, se eu colocar margem 35, é como se eu tivesse colocado 35 em cima, 35 do lado direito, 35 embaixo, 35 do lado esquerdo. Vamos fazer isso. Então, eu vou fazer um margem e vou sugerir o exemplo lá de 35 pixels. Vamos ver o que vai acontecer. Agora, o que é importante? Só está sendo aplicado na primeira, a segunda está sem margem. Então, ao atualizar, fica de olho aqui na primeira, olha o que vai acontecer. Ó. Uma série de espaços foram criados. Que espaços são esses? Aqui em cima, uma margem de 35 pixels, uma margem direita, melhor dizendo, de 35, uma margem embaixo de 35, e uma margem esquerda de 35. Então, a sequência é assim, ó, primeiro essa, depois aqui, depois essa e depois essa, como se fosse o ponteiro do relógio. Se eu quisesse colocar margens diferentes, eu poderia fazer assim, ó. Eu quero 35 no topo, depois vem o lado direito. Eu quero 50 do lado direito. Eu quero 10 do lado esquerdo. E eu quero 50 embaixo, digo, e 10 e 50 do lado esquerdo. Então, de novo, ó, topo, direita, embaixo e esquerda, como se fosse o relógio. Topo, direita, embaixo e esquerda. Vamos dar uma olhada para ver como é que isso aqui funciona. Olha lá, mudou. Ó. Chegou mais perto aqui. Então, aqui tem uma margem de 35. Vamos colocar 10 aqui para ficar 10 em cima e 10 embaixo? Então, uma margem no topo. Ó, vai diminuir aqui, ó. Olha lá, 10, 50, 10 e 50.
Então, eu posso colocar margens individuais, eu posso colocar margem para todo mundo, para os quatro lugares. Vamos colocar uma margem do lado na segunda div. Então, margem. Se eu quiser colocar uma margem para todo mundo, por exemplo, 80 em cima do lado, embaixo do outro lado. Então, vai ser assim, em cima de um lado, embaixo do outro lado. E isso é o que vai ser aplicado. Olha lá. Ó. Então, aqui em cima eu tenho 80, aqui eu tenho 80, aqui eu também tenho 80 e aqui eu também tenho 80. Então, sempre ele pega a primeira, a segunda, aqui e aqui. Se eu colocar uma margem só, ele aplica a mesma para os quatro. Se eu colocar margens diferentes, ele vai fazendo. Então, em cima, direita, embaixo e esquerda. Tá legal. Até aí tudo bem, também não tem nenhuma novidade. Agora eu posso pôr, para a gente falar mais um pouquinho de espaçamento, e vamos para a parte que eu acho que é a mais legal da aula, eu posso pôr um espaço para o lado de dentro. E esse espaço para o lado de dentro, ele não vai se chamar margem, ele vai ter um outro nome. É um espaço para o lado de dentro. E ele vai se chamar padding. É assim, ó, com dois Ds. Então, o que é a margem? É um espaço para o lado de fora. E o padding é um espaço para o lado, um espaço para o lado de dentro. Observe que o texto está coladinho. Então, eu vou colocar um espaço interno agora. Vamos colocar vamos fazer primeiro nessa daqui, ó, na div de cima. Então, eu vou colocar aqui um padding de mesma coisa. Se eu colocar a mesma distância, vale para os quatro. Então, por exemplo, de 30 pixels. Se eu colocar 30 pixels, então será colocado aqui um espaço aqui em cima de 30, aqui do lado de 30, mas não vai fazer diferença, porque ela já está centralizada, então tem esse espação danado. Aí vai ter um espaço aqui de 30 e um espaço aqui de 30. Então, o espaço interno, como é que ele se chama? Padding. Ó, vou clicar no atualizar, vejo o que vai acontecer. Criou o espaço. Então, nesse momento, o que está acontecendo aqui? Ó? Eu tenho margem, aqui e aqui. Isso é margem, para o lado de fora. E aí eu tenho aqui, embaixo e do lado esquerdo. Isso é padding. O padding é interno. O margem é externo. Vamos colocar aqui, ó, por exemplo, 30 pixels, 0 pixels, só para a gente ver, fica bem grandão. 100 pixels e 0 pixels. Vamos ver o que vai dar isso aqui. O que ele vai fazer? Ó? Esse 30 vai ficar grande, mas esse 100 vai ficar enorme, só para a gente ver funcionar. Então, embaixo, ó, aqui embaixo vai ter uma de 100. Um padding de 100. Olha o que aconteceu. Esse espação enorme aqui. Qual que a gente deve usar? Depende, cada caso é um caso, né? Não tenho como saber. Pode ser que numa fique legal, pode ser que na outra não fique legal. Então, vou tirar isso daqui, porque ficou tudo muito grande, e eu vou deixar 30 pixels assim. E só para a gente fazer, na de baixo, eu vou deixar aqui, ó, um padding. Vou colocar um menorzinho aqui, ó, de 5 pixels. Só para a gente ver a coisa acontecer. Olha aqui, ó, esse daqui é um padding de 5 pixels. Então, mais matéria nova que a gente aprendeu. Quem está aí anotando, ó, caderno à mão, propriedades border, propriedade margem, propriedade padding, né? Propriedade text align, uma série delas. Bom, então vamos lá. Mais um pouquinho, que é agora que eu cheguei no conteúdo. Então, sobre margem e padding eu precisava ter falado. E agora eu quero fazer o seguinte, ó. Vou pegar aqui o Excel de novo. Eu quero fazer um negócio novo. Eu quero criar uma div.
e vou colocar uma borda nessa div, tá? Então, eu vou até me desfazer disso tudo. Vou fazer uma terceira aqui, ó. Então, uma div que vai ser chamada de terceira barra div. Bom, por enquanto, eu vou escrever aqui dentro só para a gente ver, ó, terceira div, que eu quero ver essa div lá aqui embaixo, a terceira div. Aí eu pergunto para vocês, qual é o estilo que vai ser aplicado nessa terceira div? Como eu não tenho um hashtag terceira aqui, a única coisa que vai ser aplicada vai ser isso, ó, um texto align center. Então, o que tiver no conteúdo da div vai ser centralizado. Se nós atualizarmos, vai ter borda? Não. Vai ter tamanho da borda, espessura da borda, não vai ter nada. Só vai ter a div, ela existe. Ela está aqui, ó. Só que a gente não vê. E a única coisa que está sendo aplicada nela é que o conteúdo é centralizado. Foi isso que nós fizemos. Agora vem a novidade. Dentro dessa div, eu quero criar 3 divs, de tal forma que elas fiquem... Opa, perdão. Eu quero criar 3 divs, de tal forma que elas fiquem mais ou menos assim. Não ficou certinho tudo aqui, mas tá? Eu vou colorir só para a gente ver. Então, eu quero que essa daqui fique numa cor, eu quero que essa daqui fique numa outra cor, e essa daqui eu quero que fique só para a gente visualizar. Então, veja como é que faz. Para que eu possa colocar uma div do lado da outra, elas têm que estar dentro de uma divona, vamos assim dizer, de uma div externa. Tá? Então, como é que vai se chamar a nossa div externa? Então, eu vou chamar essa daqui, ó. Ao invés de chamar terceira, eu vou chamar ela de externa. Mas eu ainda não tenho nada para ela aqui, ó. A única coisa que vai acontecer é que tudo vai ser centralizado. Tá? Atualizei? Então tá aqui, ó. E eu vou mudar o nome aqui, ó. Ao invés de chamar de terceira, eu vou chamar de externa. Então tá aqui, ó. Externa, tá aqui. Agora, dentro da div externa, vou até fazer mais uma coisinha. Eu vou começar a dar um estilo para ela. E aí eu ponho mais algumas propriedades para vocês aprenderem. Eu quero a largura da div. Então anota aí, ó, como é que eu digo qual que é a largura de uma div? É a propriedade width. Width é a propriedade largura da div. Eu vou escrever aqui, você anota e depois eu apago. Quanto que você quer que essa div tenha de largura? Eu quero que ela tenha, por exemplo, como nós vamos colocar 3 internas, eu vou pôr 1000 pixels. Mas eu quero que essa div tenha bordas também. Então eu vou fazer tudo isso daqui, ó. Eu vou falar que ela vai ter uma borda de 1 pixel, ela vai ser de uma determinada cor, ela vai ser sólida. Tá? E eu quero colocar uma margem interna e um padding para ela também. Só que para facilitar a minha vida, eu vou colocar de 10 pixels e de 10 pixels. Vocês já vão entender o que vai acontecer com tudo isso daqui. Está faltando um ponto e vírgula. Então, ó, qual é o estilo que está sendo aplicado na minha div externa? A div externa é essa daqui, ó. Div externa é essa daqui. O que está sendo aplicado nela? Border, 1 pixel, é a largura. Cor, é uma cor aqui que eu peguei lá na tabela de cores. Por exemplo, vou pegar essa daqui, esse amarelo, esse gold agora, para não ficar tudo igual.
Que estilo de borda? Eu vou usar a sólida. Eu quero que tenha uma margem externa de 10 e uma margem interna de 10. O que a propriedade width é? A largura. E a propriedade altura? É a propriedade height. Olha lá como é que escreve, anota direitinho, para não escrever errado depois. Eu vou falar que ela vai ter 50. Vamos ver se 50 pixels vai ficar bom. Então, o que eu estou dizendo aqui? Ó, 1000 por 50. Eu estou dizendo que essa distância aqui é de 1000 pixels. E essa distância aqui é de 50 pixels. Eu não sei se vai ficar legal, mas eu vou colocar e aí eu vou ajustando na medida que eu for construindo. Vou salvar. Vou atualizar. Olha lá o que aconteceu. 1000 pixels. É isso aqui, ó, de largura. Poderia ter colocado maior? Poderia. Mas eu coloquei de 1000. E 50? 50 é isso aqui, ó. E como eu quero demonstrar para vocês algumas coisas, eu vou aumentar. Em vez de 50, eu vou pôr um pouquinho mais, só para demonstrar. Eu vou colocar aqui 100, só para demonstrar. Então vamos ver como é que ficou. E eu também vou mudar a cor. Bom, a cor da borda tá, acho que dá para vocês verem, né? O dourado. Muito bom. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu disse que dentro da minha div externa eu quero criar 3 divs. Essa daqui eu vou chamar de interna 1, interna 2 e interna 3. Professor, Então, dentro de externa, vou até apagar aqui, eu vou criar uma div que vai se chamar interna 1, sem espaço, tudo junto, abriu div, fechou div. Depois eu vou ter uma div chamada interna 2, uma div chamada interna 3, sem espaço. Tá. Pergunto, existe algum estilo para interna 1, interna 2, interna 3? Não. Mas o que todas elas têm? Tem um texto, tem um conteúdo centralizado. Então, só para a gente ver, eu vou escrever dentro da div interna. Depois eu vou tirar isso daqui e vou colocar 3 imagens. Interna 1, interna 2, interna 3. Salvou, atualizou. Olha o que aconteceu. Interna 1, interna 2, interna 3. Olha, primeiro, não tem borda. Tudo bem, a gente já sabe colocar. Mas elas não ficaram lado a lado. Elas ficaram uma em cima da outra. Desse jeito assim, ó, como se fosse o laranja. Depois, tá tudo coladinho, né? O verde. E depois o azul. Então, quando nós criamos uma div dentro, divs dentro de uma outra, internas, no primeiro momento, elas não vêm lado a lado, elas vêm desse jeito assim, ó, uma em cima da outra, uma embaixo da outra, melhor dizendo. E aí o que nós vamos ter que fazer? Dar um comando para que elas fiquem lado a lado. É o que a gente vai aprender na aula de hoje. Bom, antes de mais nada, eu vou pegar e vou colocar um estilo para cada uma dessas 3. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar aqui um estilo que vai ser o mesmo para as 3. Então, quando eu quero criar um estilo individual,
é um ID. Agora, quando eu quero criar o mesmo estilo para várias, eu vou criar uma class. Eu vou chamar esse class de internas. Então, essa daqui vai ser uma div que o ID dela é interna 1, mas ela é da classe internas. Essa segunda div, o ID dela é interna 2, mas ela é da classe internas. E essa daqui é uma div cujo ID é interna 3, mas ela é da classe internas. Então, eu vou criar um estilo só para internas. Só que é classe. Como é que a gente faz com classe? A gente põe assim, ó, ponto e o nome dela, internas. É diferente do ID. Quando é ID, a gente põe o hashtag, a grade. Quando é classe, a gente põe o internas. E aí eu vou fazer o seguinte, eu quero que todas as internas, elas tenham borda, só para a gente ver. Vou pegar isso daqui, ó. Vou pegar essa mesma formatação e vou pôr aqui, ó. Eu quero que todas as divs internas que sejam da classe internas, elas tenham um px, que elas tenham uma determinada cor, sejam sólidas e tenham margem e padding de 10. E eu vou colocar também, para cada uma delas, largura e altura. Vocês estão vendo que agora a coisa vai ficando cada vez mais apertada. Porque a gente está aumentando muito o número de propriedades. Então, tem que ir sabendo, tem que treinar. Eu quero que cada uma delas tenha largura 200 e altura 80. As três internas. Então, essa daqui vai ter largura 200 e altura 80, largura 200 e altura 80, largura 200 e altura 80. Vamos ver o que vai acontecer com isso daqui. Olha lá, só que elas não... Até deu certo, ó. 280. 280. E essa daqui também. 280. E apesar dela ter estourado, porque a minha div externa está aqui, estourou, né? Porque a div interna veio aqui, então estourou. Elas não estão ficando lado a lado. Então, o que eu vou ter que fazer aqui para fechar essa parte? Eu vou ter que colocar uma propriedade nessa div externa, dizendo, ó, tudo que tiver interno vai ficar lado a lado. E, então, pega o caderno aí para anotar, porque vai ter mais uma propriedade. Lá na externa, eu vou ter que pegar a propriedade display. E eu vou dizer que display flex. O que display flex vai fazer? Ela está sendo aplicada na div externa. Ela vai fazer com que todas as internas fiquem lado a lado. Ó, pum, ó o que aconteceu. Lado a lado. Uma, duas e a terceira. Essas três ficaram lado a lado. Por que elas estão lado a lado? Porque eu coloquei o display flex. Aonde que eu coloquei o display flex? Na externa. Então as internas ficam lado a lado. Só que aqui está muito grande, ó. Esse 80 ficou muito grande. Então, ao invés de 80 aqui, vou diminuir um pouquinho, vou por 60. Vamos ver se vai ficar melhor. Olha lá, ficou melhor. Não está centralizadinho ainda, bonitinho, mas ficou melhor. Posso, ao invés de escrever aqui interna, 1, 2 e 3, colocar uma imagem? Posso. Como é que a gente faz para colocar a imagem? É a tag. Primeiro eu preciso das imagens. Não tenho nenhuma aqui. Então, por isso que eu comecei a aula com vocês mostrando aonde procurar imagens. Nós vamos lá no Icon Finder. Eu vou pegar aqui aleatoriamente. Então, eu quero um ícone para, por exemplo, celular. Então, eu vou pegar um qualquer, tá? Não vou perder tempo aqui, não. Vamos pegar gratuitos, tá? Vou pegar aqui uns ícones gratuitos. Então, espera aí só um pouquinho.
Mobile. Semana passada a gente tinha pego, né, em algum lugar aqui, ó, apenas ícones gratuitos, tá joia? Então eu vou pegar aqui, ó, esse daqui, clique nele, salvar o ícone, já vou salvar lá na minha pasta, direitinho. Como é que se chama a minha pasta? Será que foi essa daqui? Não, peraí. Onde que eu pus aquilo? Aula do dia 1/7, essa daqui. Então eu vou chamar isso daqui, ó, de imagem 1. Vou pegar um outro qualquer, só para servir de exemplo. Vou pegar essa daqui, ó. Já caiu lá na pasta, eu vou chamar de img2. E vou pegar mais uma aqui, só para servir de exemplo. Vou pegar o desenho do Android aqui, ó. E vai ser o img3. Deixa eu só ver uma coisinha, que eu tô com a impressão que essa imagem aqui, ela bugou. Ela não deu certo. Isso, essa daqui, ó. Então eu vou pegar uma outra img1, porque a 2 deu certo, a 3 deu certo, eu vou pegar mais uma. Vou pegar uma qualquer aqui, vou pegar esse daqui, ó. Então ela vai ser o img1. De vez em quando a gente tenta baixar e ela não fica legal. Agora deu certo. Bom, o que é importante saber? Qual que é o tipo de cada uma delas? Então, essa daqui é PMG, essa daqui é PNG, e essa terceira aqui também vai ser PNG. Muito legal. Então, vou lá na minha página, no meu HTML, ao invés de escrever dentro da interna 1, img, src, qual que é o nome do meu arquivo? img1.png. A mesma coisa eu vou colocar na 2, só que vai ser img2. E a mesma coisa eu vou colocar na 3. E vou atualizar minha página. E olha, só que elas ficaram muito grandes. Tem importância. Depois a gente vai aprender a redimensionar tamanho de imagem. Então ficou 1, 2 e 3. Mas elas estão aqui, ó. Essa está dentro de uma div, essa segunda está dentro da outra div e essa terceira está dentro de uma outra div. Então eu vou fazer o seguinte, para aprender a dimensionar, deixa eu ver se eu me lembro como é que é. Toda img, ela vai ter uma propriedade largura, que eu vou fazer aqui 20 pixels. E vai ter uma propriedade, não sei se vai dar certo, porque eu não me lembro de cabeça de todas, altura 20 pixels. Vamos ver se vai dar certo isso? Tchan. Ah lá. Só que ficou muito pequenininho. 20 pixels, 20 pixels e 20. Por que, por que foi aplicado nas três? Porque eu usei o IMG. E essas três aqui são IMG. Se eu quisesse fazer individualmente para cada uma delas, o que eu teria que fazer? Colocar um ID. Queria colocar um ID. Então eu teria aqui um ID IMG1, ID IMG2, um ID IMG3. Se 20 ficou muito pequeno, vamos ver se 50 vai ficar legal. 50 pixels de largura, 50 pixels de altura. Vamos atualizar. Ah lá, ficou legal. Ficou legal, tá? Então, o que a gente aprendeu na aula de hoje? Nós aprendemos a colocar margens, perdão, margem, que é externa, a margem é externa, acho que é aqui, né? Ah lá, a margem é o que está em verde, é o externa. Nós aprendemos a colocar o padding, que é a interna. Nós aprendemos a colocar divs dentro de divs,
que se eu não informar nada, elas vão ficar uma embaixo da outra, mas se eu quiser que elas fiquem lado a lado, a gente tem que colocar na externa o display flex. É isso aí que eu ensinei para vocês na aula de hoje. E aí, qual vai ser a tarefa de vocês para a semana que vem? Porque vocês vão pegar esse vídeo, vão assistir, vão trabalhar, e o que vocês vão fazer na semana que vem? Semana que vem, vocês vão pegar o nosso arquivo, a nossa página da inteligência artificial. Desculpe, que eu cliquei aqui e eu não quero abrir o meu antivírus. Então, na página da inteligência artificial, olha, quantos itens no menu tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui embaixo, então presta bem atenção, vai ficar gravado no vídeo, para vocês saberem o que vocês têm que fazer. Aqui embaixo, entre o menu e o inteligência artificial, vocês vão criar uma div com 5 divs. Quantas são? 1, 2, 3, 4, 5. Com 5 divs internas. Do jeito que eu mostrei para vocês. E dentro de cada uma delas, vai ter que ter um ícone. Então, ela vai ser muito parecida com essa daqui, o visual. Só que aqui é texto. Então, vocês vão criar uma div, mais uma. Então, vão ficar com 3 divs. Nós vamos ficar com essa div aqui. Essa div aqui. E vai ter mais uma div aqui, ó. Com 3. Eu vou fazer essa daqui aqui, para ela ter mais espaço. Dentro dessa que vai ficar acima do inteligência artificial, vai ter 1, 2, 3, 4, 5 divs, lado a lado. E dentro de cada uma delas, vai ter que ter um ícone. Vocês podem colocar o ícone que vocês quiserem, não tem problema. Tem 5 ícones. Então, na aula da semana que vem, chega na quarta-feira, vai ser o mesmo esqueminha da de hoje. Eu vou pegar e falar assim, olha, me apresenta aí a tela, a foto, então já estou até preparado aqui, ó. Tem gente que está me devendo a 1, né? Me apresenta, então, 2, tela, foto com as divs. Aí vocês vão fazer que nem hoje. E vai apresentar aqui, e nós vamos trabalhar em cima disso daí na semana que vem. Tem bastante coisa para fazer? Tem. Mas não deixe para a última hora, porque vai ter bastante trabalho durante a semana. Aí é com vocês. E aonde que vocês vão pesquisar? Além do vídeo, que tudo está sendo gravado, W3 School. Usando o Chrome, vai pesquisar como é que faz W3 School, né? Então, por exemplo, IMG, né? Tem a propriedade... FGHI. Ó, não tem uma IMG, mas vamos ver se tem uma widget. Ó, widget. Define a largura dos elementos, né? A outra propriedade, altura. Height. Tem tudo aqui, ó. Define a altura dos elementos. É que aqui ele fala como exemplo, né? Então tem que pesquisar. Para a semana que vem, é isso que vocês vão fazer, então. Vocês vão pegar a nossa página da inteligência artificial. Deixa eu voltar aqui. Perdão. E logo abaixo da nossa página da inteligência artificial, entre o texto inteligência artificial e o menu que já foi feito, vocês vão criar alguma coisa desse tipo aqui. Só que ao invés de 3, vocês vão pôr 5. Que ícone que vocês podem colocar? O que vocês quiserem. Pode escolher, pode colocar, né? Tenta colocar umas coisinhas legais, mas é livre. Tudo feito? Então, estou encerrando a gravação da aula. Tem uma aula bastante longa, bastante coisa para vocês assistirem. E vai ficar de material de apoio para vocês fazerem a atividade da semana que vem.
Antes de encerrar, sugestão: não trabalhe sozinho. Vá trabalhar em dupla. Ficar sozinho vai ter dificuldade. Em dupla vai se ajudar. E tem gente aqui que não me entregou nada hoje. Vou pegar esse relatorinho aqui e vou colocar lá no grupo dos pais, porque tem gente que hoje ficou devendo bastante. Mas cada um sabe de si, né? Vamos lá. Encerrando a gravação.